Meus amados irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu gostaria de pedir aos irmãos, se os irmãos têm alguma informação, algum aviso, passe aqui para o pastor Tiago Nena, porque nós não vamos dar aviso no final do culto. Depois da mensagem, nós estaremos fazendo a consagração das crianças, o oferecimento de ação de graças e os avisos. Eu quero terminar o culto hoje com a ministração da ceia. Vamos terminar o culto com a ministração da ceia e vamos orar, encerrando a ceia e o culto, tudo junto, em nome de Jesus. Então, me ajudem nesse particular. No final do culto não teremos avisos. Eu quero convidar a igreja para abrirmos as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler um texto muito conhecido para uma reflexão com a igreja esta noite. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1 a 3. E eu quero pedir e contar com a compreensão da igreja, que os irmãos não se locomovam dos seus lugares. Nós vamos meditar na palavra de Deus. É um tempo tão pouco, mas que seja um tempo bem aproveitado, que cada um dos irmãos possam estar atento e com o coração aberto. Como disse o apóstolo Tiago, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Receber sem resistência, de coração aberto. Glória a Deus. Os irmãos da recepção, me tragam água. Pregador de casa também, bebe água, glória a Jesus. Glória a Deus. Eu sei que os irmãos trazem, é porque eu, na verdade, já estou com sede. Muito bem. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Se alguém está com o celular aí, bote em modo avião, vire a cara dele assim para baixo, glória a Jesus. E redobre a sua atenção, para que nós possamos meditar juntos na palavra de Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A igreja, me leia o verso 2, por favor, todos. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém. Meus amados irmãos, estamos diante de um texto maravilhoso, de uma mensagem muito atual, muito contextualizada. Isso porque toda a carta aos Hebreus, ela se contextualiza muito com os nossos dias. A carta aos Hebreus, ela foi escrita, possivelmente, para a igreja em Lares, em Roma. E o público, os destinatários dessa carta, eles viviam dias de assédios, ao retrocederem da fé cristã e voltarem ao judaísmo. E por incrível que pareça, este é um cenário que
se vislumbra também diante de nós nos nossos dias. Há dias atrás eu conversava com um irmão e eu perguntei para ele, um jovem que eu conheci, crente no nosso meio: fulano, tu estás congregando aonde? E ele me disse: pastor, agora eu sou judeu. Sou judeu. Eu digo: como assim? Eu sou judeu messiânico. E onde é que tu está te congregando? E ele me disse: é numa cidade vizinha. Numa cidade vizinha. E eu já ouvi de pessoas conhecidas. Eu conheci um pastor da nossa convenção, que eu não lembro se ele estava suspenso ou se ele estava de licença, algo assim. Mas, meus irmãos, ele se converteu ao judaísmo. E isso é algo que está em voga nos nossos dias. Parece-me que há um crescimento desse sentimento que esteve lá atrás, quando o escritor aos Hebreus escreveu esta carta. Os crentes viviam tempos de grandes perseguições e os judeus desfrutavam de certos favores do império, e muitos cristãos estavam seduzidos a voltar ao judaísmo. E se você observar bem a carta aos Hebreus, ela é toda escrita com a finalidade de mostrar aos crentes que voltar ao judaísmo de fato é um retrocesso da fé, porque em tudo a nova aliança é superior à antiga aliança, e voltar atrás é de fato um retrocesso na fé. Essa carta ela chega ao seu ápice no capítulo 10 e no verso 38, quando o escritor diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A tônica dessa carta é: não retroceda, não volte atrás, mas avance, avance, olhe para frente, avance, louvado seja o nome de Jesus. E o texto que eu tenho lido esta noite, o escritor está dizendo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A conjunção, portanto, aqui liga, meus amados irmãos, o capítulo 11 ao capítulo 12, e a ideia é, tendo em vista o que está sendo discutido no capítulo 11, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. As testemunhas aqui, essa nuvem de testemunhas, de fato, meus irmãos, são os muitos irmãos que poderíamos chamar de heróis da fé do Antigo Testamento. Homens e mulheres que viveram em contexto e em realidades semelhante à nossa ou diferente da nossa, que viveram tentações, que viveram dificuldades semelhante ao que vivemos hoje, mas que dentro da sua realidade, da época que viveram, eles se mantiveram firmes na sua fé e não retrocederam. E hoje eles são tal qual nuvem de testemunha. E essa nuvem de testemunhas aqui é uma nuvem de boas testemunhas, de pessoas que deram bom testemunho, de pessoas que não transigiram com o mundo, de pessoas que não cederam ao pecado, mas que venceram pela fé os desafios dos seus dias, que venceram pela fé as tentações dos seus dias,
que venceram pela fé as tribulações, que venceram pela fé as perseguições, que diante de todos os embates da sua época, eles não recuaram, mas enfrentaram pela fé no Senhor e triunfaram. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje são tal qual nuvem de testemunhas, de bom testemunho, que nos influenciam a seguirmos em frente nos nossos dias, que nos estimulam a viver a nossa fé de forma firme, de forma resoluta, que não sejamos, meus irmãos, como meninos, como disse o apóstolo Paulo, que não sejamos como meninos inconstantes. E a ideia do apóstolo Paulo é uma criança, um bebê engatinhando, trôpego, que não consegue se firmar, que tropeça por si mesmo. Quantas pessoas nos nossos dias não estão vivendo uma fé tão fraca? Quantos nos nossos dias não estão tão trôpegos na fé, não tem firmeza, por qualquer cara feia, a pessoa já está deixando de se congregar, já está mudando de igreja. Nós vivemos, meus irmãos, em meio a uma geração de crentes, me permitam, Nutella, crentes frágeis, crentes que não têm firmeza, crentes que parece que não conhecem o Deus que servem, crentes que parece que não sabem a quem estão servindo. Mas eu venho esta noite dizer para vocês que há diante de nós uma nuvem de testemunha, homens e mulheres de Deus que enfrentaram desafios, que estavam dispostos a dar a vida como muitos deram, mas não negaram a sua fé no Senhor nosso Deus. E é esse tipo de crente que nós estamos precisando nesses dias, crentes que não arredam, crentes que não retrocedem, crentes que a luta vai em cima, vai em cima, vai para cima do nome de Jesus. Quanto mais prova, mais o Senhor, o Senhor vence, o Senhor perderá a dificuldade, o Senhor livre da tribulação, o Senhor sobre a vida da igreja. Oh glória! Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que texto! Certo pregador disse que tem texto que quando a gente lê ele, é como se o texto dissesse para a gente: pregue-me. E esse aqui é um destes. Deixemos todo o embaraço. No original a palavra embaraço é peso, é carga, é fardo. É tudo aquilo que está nos impedindo de progredir na fé. É tudo aquilo que está trazendo para nós embaraço, que está atrapalhando a gente de crescer espiritualmente. Pense esta noite, o que está atrapalhando o seu progresso espiritual? Pode ser algo simples, pode ser isso aqui. Irmão, a gente passa uma hora nisso aqui que a gente não vê. E se você tirar uma hora para ler a Bíblia, se você conseguir tirar uma hora para ler a Bíblia todo dia, a sua vida muda. Uma hora de leitura, a gente faz muita coisa. Agora, uma hora aqui ninguém vai passar, não. Vicia. Quantas pessoas estão viciadas? Se der um pane hoje no WhatsApp, no Instagram, eu acho que tem gente que adoece. Embaraço. Todo o embaraço e o pecado
que tão de perto nos rodeia. Irmão, não tem crente forte envolvido com o pecado. Não tem crente alegre, embaraçado com o pecado. Por que tem muita gente na igreja sem ânimo, desanimado, velho? Sem prazer nas coisas de Deus, sem prazer de se congregar. Pecado, irmão, mata o crente. Mina as forças do crente. Crente em pecado, ele não tem ânimo para as coisas de Deus, não. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado está, irmão, à nossa volta, mas bem pertinho de nós. Às vezes ele está a um olhar. Às vezes ele está a uma palavra, a um ouvir. O pecado que tão de perto nos rodeia. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ela é fraca, irmão, no sentido de ser inclinada para a prática do pecado, mas a força dela é muito grande. A força do velho homem querendo nos dominar é muito grande. Os desejos do pecado, as concupiscências do pecado, ela vem com muita força. Nos desvencilhemos do embaraço e do pecado e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Correr com paciência. Irmão, a caminhada é longa e nós precisamos correr com paciência. Aleluia. Com prudência, sem desanimar. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Meus companheiros, aqui há uma outra nuvem. Não mais uma nuvem de testemunha, de bons testemunhos, mas uma nuvem de maus testemunhos. A ideia do escritor ao dizer olhando para Jesus é nos orientando a não olharmos para aqueles que não vivem segundo o modelo do Evangelho. Quando o escritor diz olhando firmemente para Jesus, implicitamente ele está dizendo: não olhem para aqueles que não têm vida digna de ser imitada. Mas vocês já perceberam que muita gente são inclinados para olhar para quem não presta, olhar para quem promove escândalo. A gente vai tratar um problema com um irmão e a gente trisca nele e ele já diz: pastor, e o irmão fulano? E o irmão ciclano? Meus irmãos, nós não podemos imitar quem não é digno do Evangelho, quem não é digno do Senhor Jesus, quem não é digno, meus amados irmãos, da verdadeira fé cristã. Nós precisamos tirar o olhar destas pessoas e olhem para cá. Lamentavelmente, meus irmãos, nós estamos vivendo uma época de muitos escândalos. Hoje, nós temos a rede social, que é uma ferramenta que pode ser muito bem aproveitada, mas lamentavelmente tem sido muito utilizada
para disseminar escândalos. Há várias páginas. Há dias atrás eu saí de uma página que eu seguia. Já dei entrevista nela, uma página muito grande em âmbito de Brasil, mas eu saí porque eu não aguentei, irmãos. Eles faziam questão de divulgar polêmicas, escândalos, todo dia era um escândalo, não podia ter uma briga de convenção por aí, problema, briga na igreja, que eles estavam botando no ar. Eu não tenho interesse de me espelhar em quem, meus amados irmãos, está promovendo escândalo. Eu quero me distanciar desses movimentos. O meu olhar precisa estar fito em Jesus. Eu prefiro olhar para Ele. Ele é a minha motivação para continuar andando. Tire o seu olhar de quem não é digno de ser imitado. O apóstolo Paulo, ele nos ensina algo muito precioso. Ele diz: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Acho que você não entendeu. O apóstolo Paulo diz: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você sabe o que ele quer dizer com isso? Só é digno de ser imitado por nós quem é um imitador de Jesus. O nosso modelo é Jesus. Só é digno de ser imitado aqueles que estão imitando Ele. Só é digno, meus irmãos, de ser uma referência para nós quem está espelhado em Jesus, quem vive segundo o modelo de Cristo, quem imita Jesus, quem pisa nas pisadas do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Nos desvencilhemos daqueles que promovem escândalo na igreja, porque, irmãos, Jesus disse: é inevitável que venham os escândalos, eles virão, mas eu não quero ser portador de escândalo. E se você está comigo, bata no seu peito e diga: eu não quero ser portador de escândalo. Se você está comigo, diga: eu não quero ser portador de escândalo. Sabe o que Jesus disse sobre aqueles que promovem escândalo? Melhor lhe fora pendurar ao pescoço uma pedra de moinho e ser lançado nas profundezas do mar, do que fazer tropeçar um desses meus pequeninos. Eu não quero isso. Que o Senhor nos ajude. Que nós não sejamos esses promovedores de escândalos, mas que aprendamos com Jesus, que olhemos para Ele. Porque quando o crente está olhando para Jesus, eu concluo aqui, quando o crente está olhando para Jesus, ele não encontra motivo para desanimar da fé. Ele não encontra motivo para parar na caminhada. Ele não encontra motivo para diminuir o ritmo. Quando nós estamos olhando para Jesus, irmãos, nós somos motivados a servir a Deus de todo o nosso coração. Nós somos motivados a nos doar inteiramente a Deus, a oferecer a nossa vida a Ele por completa. O escritor diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Eu concluo dizendo à igreja do Senhor nesta noite de ceia: se nós considerarmos o que Jesus fez por nós, a Bíblia diz que Ele suportou afronta, ignomínia, ou seja, Jesus suportou desprezo. A cruz, meus irmãos, ela reunia, como diz o poeta sacro no hino 291, por 2 vezes ele diz lá que a cruz reunia
vergonha e dor. Jesus suportou o desprezo, a ignomínia, por mim e por você. Aleluia. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Crente que serve a Deus inspirado pelo Calvário, ele não se cansa de ser crente. Ele não enfraquece na fé. A cada dia ele quer ser mais crente. A cada dia ele quer ser mais fiel. A cada dia ele quer ser mais santo. A cada dia ele quer ser mais consagrado. A cada dia ele quer servir a Deus melhor. Eu quero que nessa ceia de hoje nós saiamos daqui, meus irmãos, após comermos este pão e bebermos este cálice, nós saiamos daqui pensando nisto. Jesus é a minha referência, e eu quero servi-lo com todo o meu coração. Eu não tenho motivo para me cansar, eu não tenho motivo para desfalecer, eu só tenho motivo para avançar, olhando para Ele e avançando, olhando para Ele e avançando. Louvado seja o nome de Jesus. Deus nos abençoe.